Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros youtubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, aconteceu em podcast, sem meias palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Embora o Bamba tenha 85 anos, nós vivemos num estado que não é tradicional de carnaval. A gente não pode comparar Rio, São Paulo, Bahia e Florianópolis, porque as que não tem negro tem praia. Essa é a relação. Entende? Sim. No Rio tu sai da Sapucaí de manhã, às 8 da manhã, tu vai pra onde? Tu vai pra Copacabana. Já em São Paulo tu sai do Oiambi, tu vai pra onde? Pro hotel ou vai embora pra casa. Tá? Já em Florianópolis, tu sai ali do Sambódromo, já tá na praia. Então isso influencia muito. E além dessa colonização nossa do Rio Grande do Sul, a política do Rio Grande do Sul também sempre foi muito de direita, de extrema direita, tirando o período do PT, entendeu? Sempre foi por esse lado, certo? A cultura só sempre sobreviveu muito no Rio Grande do Sul com o PT. Partido dos Trabalhadores, seja ou não seja, goste ou não goste, aí é questão de cada um, interessa? Mas os outros partidos não. Nós tivemos um prefeito há 4 anos atrás que acabou com o carnaval, entendeu? Que foi o Marquesan, interessa? Se o Sebastião Melo, embora sendo de direita, mas sempre foi um parceiro, desde o tempo do Fogaça, sabe? Sempre foi um parceiro, né, da cultura e do carnaval, foi que deu um amp no carnaval, porque o carnaval tinha acabado, certo? 2018 não teve. 2019 foi o da Resistência, aquele que não teve nem arquibancada. E aí ele ficou mais 1 ano e meio, certo? E aí, de repente, ele saiu fora. Aí tivemos a sorte do Sebastião Melo entrar, que já vem desde o tempo do Fogaça, né? Que foi que o Fogaça foi o último que inaugurou aqueles pavilhões lá, que é da época do PT. E ali é justamente o problema cultural do Estado. Interessa? Porque é o seguinte, quando monta-se o Sambódromo e foi feito uma pergunta, foi conversado com os presidentes, vocês querem as arquibancadas ou vocês querem os barracões? Todos os presidentes, e eu estava lá, decidimos pelos barracões. Claro. Porque eu entendo que não tem 30 mil pessoas para sentar numa arquibancada se construir lá no Sambódromo. Porque uma coisa era certa. Já teve. Pois é. Na perimetral tinha 15, tinha 20 mil. Meu querido, mas na perimetral eu tinha 20 anos, eu tô com 50. Cara. A gente não pode viver assim, os bagulhos, as coisas andaram pra frente. Entendeu? Por que na perimetral tinha, aí volta aquilo que nós conversamos, 15, 20, 30 mil,
Porque se tu não fosse ver, tu não via, cara. Hoje, na era da tecnologia, hoje de noite eu já estou preparado para ver os ensaios técnicos de São Paulo. Já sei todos que vão passar. Naquela época, ou tu vai carnaval ou não tem carnaval. Pois é, mas- Um dos nossos aqui do Rio do Sul, que é o Trindade. Foi até compositor do Bamba, tudo. Sabe? Acho que é daquele trio que fazia Eu não me lembro o primeiro trio. nome dele, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Entendeu? Ele tá na ala de compositor, entendeu? Chama João pra matar a saudade, vem comandar a sua comunidade. É o samba do Joãozinho 30. Não é Leandro Do Trindade? Joãozinho 30. Ah, Não é Leandro Trindade? daqui a Acho que é pouco eu Leandro, me lembro o nome dele. Sabe? Então, naquela época, tinha isso que o Leandro fala. Tinha sentar, tinha pesquisa, tinha isso. Hoje em dia, cara, esse dia eu falei com o Tubino, né? Falei com o Tubino. O Tubino tá no samba, não sei se é... Ele tá no samba do Bamba. Ele perdeu o Imperador. Esse ano eles inverteram. O Tabajara ganhou o Imperador, né? Tabajara? É, o Tabajara e o Vils. Que, aliás, é um baita do samba. Né? Porque o Tabajara sempre ganhou só do Bamba, né? Sim. Não tinha abertura no embaixador. Então o Tubino ficou com o Bamba, o Tabajara ficou com a coisa. Eu perguntei pra ele, Tubino, precisa 10 caras pra fazer um samba, cara? Não, que eu dou na lata, entendeu? Precisa 10 caras pra fazer um samba? Não, Giró, a parada é o seguinte, não é que precisa. É que assim, ó, é que se tu não for parceiros dessa galera, tu não entra no esquema, cara. Como é que eu vou sair de Porto Alegre e concorrer com samba no Rio de Janeiro? Isso é impossível, cara. Ganhar o samba em São Paulo, aquilo é uma máfia, cara. Não entra nunca. Não entra nunca. Então é o seguinte, eu tô lá com, sabe, Zé Rufino. Zé Rufino me bota lá. Aí eu faço o samba no Bamba, eu boto o Zé Rufino. Entendeu? Sim. E é o que eles chamam de sindicato. E é assim que roda. Aí tu vai olhar, tem 10 a Beija-Flor. A partir desse carnaval passado, proibiu. No máximo 6 caras. Vamos então, já que é o assunto. Eu tava o Bamba. Convidaram para concorrer. O Bamba. Um samba enredo. Samba enredo. Aí lá peguei a sinopse, fui para pesquisa. Eu tinha feito a exaltação às baianas, né? Aí o presidente, não foi o presidente, acho que foi o tesoureiro, Cláudio Alberto, que me sugeriu, pega, Leandro, faz, tenta, não sei o que. Tá bom. E aí eu fui à pesquisa. Fiz a letra do samba e perguntei para o Wilson Ney se ele musicava para mim, né? Como ele fez nas baianas. Ele disse, olha, estou comprometido com a escola e tal, aí vai ficar meio atravessado o samba, né? Não dá. Aí eu recorria a um cara que já tinha ganho vários sambas do Imperador, em parceria com outro colega, e aí eu falei com ele, Sandro Ferraz, Sandro Ferraz. Sandro, estou com samba assim, para concorrer no Bamba. O que tu acha? Tá afim? Mas, Leandro, estou contigo. Tá me convidando para a barca? Estou te convidando. E aí, tu defende? Aí ele disse, defendo. E aí, cadê a letra? Eu digo, estou com a letra impressa aqui. Tá bom, vou passar aí, vou pegar a letra. Digo, tem que botar a melodia. Aí eu não sei se teu parceiro é músico lá. Não. Se tiver que botar, eu dou um jeito. Tá bom. Ele levou a letra, aí modificou. O primeiro refrão ele deixou, o início da segunda parte do samba, ele mudou uma frase e fez o último refrão de novo. Parceiro. Vamos botar o teu nome. Ele disse, não bota, não bota que eu estou concorrendo em mais duas. Não bota que eu estou concorrendo em mais duas. Tá bom. E aí convidei Jorge Ramos, Nego Edu, Roberto Costa e vamos fazer um coral ali para o Sandro Ferraz. Fomos para o Festival de Samba do Bamba, perdemos o festival por meio ponto. Que ano, lembra que ano O foi? diretor de carnaval chamava-se Hermes Souza. Ah! Disse assim, Leandro, tá aqui, ó. Vou te mostrar aqui, lá na salinha. Vou mostrar aqui, tu perdeu por meio ponto. Perdeu pro... E não deveria, né? Concorrer, que era o Jajá. Ah, já, sim, já. O samba dele era uma reza. Ele O era nosso, puxador, o, nosso, né? o nosso começava do início ao fim aqui. Só que o Wilson Ney era o diretor, foi contratado como diretor de harmonia, e Newton na bateria. Fizeram um milagre com o samba dele, e o samba foi para a avenida
e ficou consagrado. Festa de Batuque. Festa de Batuque. Perdi por meio ponto aquele festival. Ah, eu tava lá, desfilei no Festa de Batuque. E nós perdemos aquele carnaval, também por meio ponto, né? Perdemos o carnaval, porque o Guaraci, quando emperrava, era muito complicado. O Guaraci era muito complicado. O Guaraci, uma vez, fez primeiro o carro que eu ia desfilar para fazer, depois fazer o carro do Martim Neto. 69. O Guaraci gostava desse enredo. E o Guaraci, até hoje, quando eu vejo, porque o Guaraci, na minha opinião, é atualmente o maior baluarte do carnaval. Tanto pela idade e pelo trabalho. Ele é o mais antigo, né? Tem muita história. Ele diz que eu comecei antes dele. Realmente, eu comecei antes dele. Vai vir Mas aqui, do trabalho que ele fez, entendeu? Sim. O Guaraci. Então, seguindo, eu tô falando com ele, que agora ele resolveu parar. Parou de vez. É. Parou, né? Porque tava só pegando umas tranqueiras também. Ele Né? deve vir aqui, né? O Guaraci tem que trazer. O Guaraci tem que trazer. Mas, tu falou em Sandro Ferraz. Quando ele estava diretor do Bamba, após o ano do relógio na Imperatriz do Sandro Ferraz, eu e o Fal fomos no final da avenida e conversamos com o Sandro Ferraz, para o Sandro Ferraz ir para o Bamba. Puxar. E até então o Sandro Ferraz era da bateria do Bamba. Bateria. Certo? Lá no Força Luz. Aí. Isso. E aí, naquela época, conversamos com a Carmen Suzana também, que tinha boas relações com ele, isso, aquilo, outro e bababá. Era Sandro Ferraz e Estevão na bateria. Uhum. Acertamos tudo naquele carnaval para o próximo. No meio do caminho, o meu querido amigo, Odilon das Neves, entendeu? Se atravessou com o cara lá do Bis e resolveram contratar o Medina. E aí deram a rasteira no Sandro Ferraz. Eu tô indo lá pra Zona Sul, ele me liga e diz, vem cá, o que tu acha do Medina? Pô, não tem nem o que achar, né, cara? Só tem o seguinte, nós já conversamos com o Sandro Ferraz. Não, porque o Gordo vai entrar junto na parada. Aí entrou o Sérgio Belloli do Bis, entrou o Elinho, entrou todo mundo e bababá. E aí botaram o Medina. Por isso que até hoje, agora depois o Sandro Ferraz recuperou, agora nos 80, sempre teve essa história com o Odilon, por Odilon não ter levado ele, que ele teria se consagrado. Aí ele não foi pro Bamba e foi pro Imperador, onde se consagrou com o Betinho e com o Joruanda. Uhum. Né? Em 2015, Leandro, 14/15, o Sandro teve alguns problemas de coração, aí teve que botar uns stands, coisa, isso, aquilo outro, e aí o Sandro resolveu não puxar nenhuma escola. Certo? Eu fui, inclusive, visitar ele lá no hospital, no cardiologia. E aí, porque ele me chama de meu padrinho, já desde aquela época, interessa? E eu chamo ele de meu afilhado. Aí, conversando com ele, eu digo, cara, eu tô precisando de ti. Não vai puxar escola nenhuma, não vai. Nem podia, né? Recém tinha saído. Não vou. Cara, eu precisava que tu me desse uma mão na harmonia. Precisava que desse uma mão, precisava que tu fosse lá pra ver os guri. Tá legal. Marcamos um dia de ensaio lá no Sambódromo. Sandro Ferraz foi lá, viu, escutou todo mundo. Me chamou no canto. Ô, Giró, mas esses caras são muito ruins, hein? Sandro, Sandro, segura o balanço. Aí outra coisa, tem aquele outro lá, que é o seguinte, aquele não dá nem pra ir. Nem arranca. Ô, Sandro, é o seguinte, a mãe dele tem 3 alas na escola, entendeu? Não posso tirar o cara. Vamos combinar lá com a Miriam, com alguém, vamos dar uma baixada no volume, entendeu? Mas não posso tirar o cara. Dá um microfone desligado pra ele. Vai fazer 10 anos, 2015. Cara, fomos pra avenida. Porque quando eu fiz o São Jorge, que foi uma loucura, acabou com a cidade, eu no Rio de Janeiro, lá com Medina, lá na Lapa, lá no setor bar, todo mundo dizia, Giró, esse ano não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Eu tirei 8º. Aí o seguinte, tamo indo, tá? E lá no Embaixador era assim, eu olhava pro Kiko, meu carnavalesco, que ficou 12 anos comigo, né? Hoje tá no Copacabana e tá lá em Artigas, fazendo uma escola no Uruguai. Eu olhava, eu e ele que decidia o tema, né? A escola era minha, era eu, ele, minha mulher, minha filha, meu filho, meu genro, meu pai, era nós, estava resolvida a parada. Eu olhei para ele e explicaram o seguinte, como é que a gente pode fazer, hein? Terra, fogo, água e ar. São os 4 elementos? São. Aí o Kiko disse pra mim, não, o fogo a gente faz daquele jeito, a terra a gente bota um pouquinho ali, entendesse? A água nós despejamos os negócios pendurados na alegoria, e o ar nós vamos pegar o acrilon branco e vamos dar as pinturas de azul. Entendesse? Para fazer o céu. Tá legal. E ali criamos, certo? Os 4 elementos. Sandro Ferraz veio, começou a acertar. Cara, tu acredita que eu fui
vice-campeão do carnaval. Perdi por 3/10 pro Imperador. Aí é no 10º, no ponto. Tanto é que no dia dos campeões, o Sandro Ferraz desfilou junto comigo. Aí desfilou até cantando na avenida, junto com o Parello. Tava de brincadeira, né? Era campeões. E aí tá legal. Vamos assim, vice-campeão. Demos um susto neles. Agora, o Sandro Ferraz saiu do Imperador, não sei por que razões, eu acho até que são questões de contrato, essas coisas assim. E o Sandro Ferraz vai puxar a União da Tinga. Certo? A União da Tinga. E a União da Tinga é uma escola que foi vice-campeã do Grupo Prata no ano passado. Aí eu me lembrei, né, de que, pô, cara, é o seguinte, tem parceria que vai e tem parceria que não vai. Como esse cara me ajudou, ainda disse assim pra mim quando eu perguntei pra ele, vem cá, e aí, como é que nós vamos fazer pra nós poder acertar? Giró, não me dá nada. Tu só veste os guri da harmonia legal. Não bota de ladrão. Faz uma roupa bacana pros guri. Tá? Foi assim que nós somos. Aí até depois do desfile, depois lá apareceu uma merreca lá, até dei um 500 pra ele tomar um Guaraná, entendeu? Mas era o cara, entendeu? E agora ele vai puxar a União da Tinga. Quando eu fiquei sabendo, eu peguei o telefone e liguei pra ele. Cara, em gratidão, aquilo que tu fizeste por mim, quando eu precisei de ti, te chamei, quero te avisar o seguinte, eu vou desfilar na União da Tinga contigo. Show. Entendeu? Show. Então, o meu projeto, indo quase pro final do programa, porque são 6 horas da tarde, é o seguinte, é Bamba, Gravataí e União da Tinga. Ainda tem a choradeira do urso que vai chorar pra mim ir desfilar no Império, porque é os 50 anos do Império. E eu fui pro Império há 25 anos atrás. O Império tá na prata. Tá na prata. Tá em 8º lugar. Eu disse pra eles tomar cuidado. Né? Dali é só Restinga. Não tem salvação. O presidente atualmente é o Gateado. Ele fica bravo comigo. Eu não posso fazer nada. O lance é o seguinte, vamos fazer um trabalhinho aí. E, aliás, o Império deve trazer o Emerson Dias pra puxar o Império. Né? O IAPI vai trazer o Tinga pra puxar. Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. O Tinguinha, filho do Tinga, puxa a Praiana. Tá? O Vander puxa o Fidalgo. Tá? Então nós teremos aí 4 ou 5 do primeiro time. E o Gaviões da Vila Nova, que é uma escola nova que está surgindo, que vai estar lá na Restinga, pode ser que traga o Ito Melodia, o filho do velho. Entendeu? E inclusive gravou o samba para eles lá, aliás, um samba assim, de primeiríssima qualidade. Então, essa é a minha previsão de fazer o meu carnaval, né? Porque eu já estou esquematizado para descansar na praia, os dias do carnaval oficial, tá? Descansar na praia, né? Meu irmão vai estar no México, eu vou ter que cuidar lá da residência, né, Leandro? Alguém vai ter que ficar cuidando. Então, e devo ser jurado numa praia também, que eu não posso falar ainda o nome, né? Vou ser jurado no dia 3, no domingo. Né? E aí eu já estou tudo na praia. Desfile né? também. Hã? Desfile também. Isso, mas o desfile é oficial agora. Sim. Começa dia 28, vai até o dia 5, né? Porque o Rio agora aumentou para 3 dias. Né? 3 dias. 3 dias. 4 escolas por dia, né? 3 vezes 4, 12. E a previsão é de que no ano que vem sejam 5 por dia. O guri quer que suba 3. Olha aí. Entendeu? Filho E aí do- 3 filho- dias com 5 cada uma. Filho do Anísio. Fica com 5 cada uma. Que, aliás, também já anunciou que vai fazer um reality para escolher o substituto do Neguinho da Beija-Flor. Não vai ser o guri aquele que é o segundo. Vai ser um reality show ainda. Reality show transmitido pelo Multishow, Olha só. certo? O lance é o seguinte, os caras... o Laíla morreu. O Neguinho saiu, certo? Agora só ficou a Selminha e o Claudinho, né? Que estão lá com mas 30 anos também. A Selminha eu acho que vai parar também. Entendeu? E se ela parar, ele para também, né? O Para. Claudinho, né? Entendeu? Então é o seguinte, são as coisas que acontecem. E no mais, no final, aqui no nosso Bamba, né? Estamos se preparando aí para um enredo bacana, né? Um enredo que eu ainda não entendi, mas é um enredo bacana. Achei bonito o refrão. Não, o samba é muito bom. o samba Achei é muito bonito o bom. refrão. E o samba o enredo é sobre as mãos. Ou seja, as mãos que reconstruíram a escola depois da chuva, depois da água, depois os instrumentos ficaram tudo boiando dentro da água, entendeu? Foi uma loucura. E uma coisa que está acontecendo no Bamba é o seguinte. O Cleomar é do nosso tempo do Força e Luz. Foi presidente. Foi. A Rose do nosso tempo de Força e Luz. Foi presidente. Foi presidente. O Odilon, diretor musical e de harmonia do tempo do Força e Luz. Depois Né? O Newton foi o diretor de bateria, foi foi presidente. presidente. Agora vem a Fátima,
entendeu? E o FAO, que Da coordenação. da coordenação. E quando eu montei o departamento jovem, daqueles bailes que a gente fazia no metal, eu trouxe para o Braulinho, o FAO e eu. A Fátima, a Narimã e a irmã do Braulinho. Foi ali que o FAO e a Fátima se conheceram no Bamba. Eles já eram do Bamba, mas não tinham relações. Sim. E foi através do grupo jovem que nós montamos no Bamba. Hoje eles estão aí há 40 e poucos anos casados. Casado. O grupo Entendeu? jovem foi o Cupido. Então ela é a presidente do Bamba. Quando ela pintou para concorrer, eu fui o primeiro a dar apoio. Né? Os caras até da chapa da oposição me ligaram. Pode, não esperava isso de ti. Vem cá, mas tu esperava de quem, meu? Se eu me dou com ele há 40 e poucos anos, O que quem? tu esperava? Tem, o cara a Fátima e o Fausto são padrinho da Briane de casamento, tudo. Eu falei, pois é, pensei que não seria por CPF. Olha, eu nem sei por onde tu pensou que seria, entendeu? Mas, Né? entendeu? Eu tenho que ir, né? Como é que eu vou botar um CPF que eu não conheço? Né? Então, é esse esquema que está no Bamba. Eu tenho um projeto, que eu já anunciei. Se todo mundo daquela época dos 40 está sendo presidente, eu vou ter que ser um dia, né? Olha aí, ó. Vou ter que ser um dia. Ó, Olha o corte. Porque Mais um não? corte. Porque eu sempre achei que o Bamba sempre foi um NPS, entendeu? Uhum. Lá no Bamba é o seguinte, é o que fundou, o filho do que fundou, o neto do que fundou, Bom, aí é o seguinte, quando tu vai ver a bilheteria no final da noite, não tem nada, né? Tem nada. Porque todo mundo é filho, com direito, até eu, né, de parente disso de alguém. Olha o Sandro, que hoje está dando um show, comandando bateria, é filho da Maria e do Cafu. Era um gurizinho que andava lá no Força 12, cara. Sabe? Sim. E por aí vai. Esse menino que é o mestre-sala do Bamba, eu que botei ele no embaixador. Ele chegou lá, não sabia onde botar a mão no bolso. E a menina que é a porta-bandeira do Imperador, eu fiz os 15 anos dela, Leandro. Na locução. Aham. No primeiro ano eu botei ela de stand-up, no ano seguinte eu juntei os dois. Hoje tá ele brilhando no Bamba, ela brilhando no Imperador. Então, essas coisas todas faz com que chega um momento que é o seguinte, baluarte, deu, é aqui, parou, é aqui, vamos fazer assim. Tá, Giró, e como é que tu vai fazer? Eu tenho um projeto para mim. E eu, então, conheci todos, convivi com todos, e como nós éramos todos muito jovens naquela época, 18, 19, 20 anos, nós ficamos lá, antes do ensaio ou depois do ensaio, ouvindo esse pessoal todo da velha guarda contando as histórias, cara. Era Ariovaldo, era Hermes, era o próprio Cláudio Alberto, era os velhos, tudo aquele que nós tínhamos lá, entendeu? Esse Cláudio Vieira, o irmão do Cláudio Vieira, o meu tio Armando Vargas, que era fundador. Então, nós se criamos na escola ouvindo as histórias do carnaval, desse pessoal todo, entende? E essa foi a facilidade de ter começado novo, no rádio, no samba, no carnaval, em tudo, entendeu? E foi isso que fez toda a carreira. Então, esse ano 45 ano de Bamba, esse ano 55 de carnaval. Eu quero ser presidente do Bamba no centenário do Bamba. Opa, Faltam 15 anos, tá otimista, né? certo? Porque é o seguinte, qualquer bambista lá, qualquer presidente não pode concorrer mais do que 2 eleições. Então é o seguinte, eu tenho que me preocupar só com o cara quando tiver faltando 4 anos, entendeu? Agora não preciso me preocupar com ninguém. Sim. Entendeu? Vou estar mais novo do que o Cláudio Vieira. Viu? Entendeu? Esse é o meu projeto. E é Eu um quero... dos mais antigos hoje, né? É o mais antigo. Mas a gente... Não, o mais antigo, na realidade, é o Marino. Marino. E ainda estive vendo semana passada isso. Marino- O Ciro Marino morreu, que- né? É o Marino que vai na profissão dos navegantes, que eu encontro eles. Né? Isso. ele Fazia um mesmo. joguinho da sorte. Isso. Isso aí. Faz joguinho lá no É, centro. Isso. O Ciro morreu, né? Ele morreu. Então aí ficou o Marino. Eu estava até conversando com o Cláudio Alberto. Primeiro é o Marino, o segundo é o Cláudio Vieira. Cláudio Vieira. O Cláudio Vieira é o segundo mais velho do Bamba, entende? Da história, que foi presidente, que foi. Então, se a gente pegar por essa linha, vai chegar a minha vez, né? Aquele samba ali, sabe aquele samba? Toda hora que o pai ouve em casa, lá, tá no vinil, o pai tem um vinil. Aí tá lá no vinil lá. Foi feito por encomenda aquele samba. Olha. De quem era aquele samba? Aquele samba ali, isso que teve 5 sambas concorrendo lá no Força Luz. E 87. E nenhum deles Deu certo. deu certo. Eu participei lá do júri? da apresentação. Na final do festival, estavam 3. Os 5 ficaram 3. E aí
Eu só olhava para a cara do Ari, o Ari Osvaldo, eu olhava para a cara do Ari, ele só fazia assim, o Ari olhava para mim, eles cantando, anunciei o primeiro, né? Aí ele cantando, eu olhava para o Ari assim, o Ari fazia assim. Só você olhar. Só imagina ele. O Léo Zinelli. É. O Léo Faleceu, Zinelli, inclusive, ano passado. o Léo Zinelli fazia assim para mim, ó. E eu, tá. Aí deu os 3 anos. O resultado não vai sair. Vai sair amanhã, reunião dos jurados, da diretoria, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ficou para outro dia o resultado. Claro, né, eles não queriam dizer que Sim, ninguém tinha ganho para não dar um rolo. Né? E aí Pra não voar a cadeira. Não vou- Não. era um salãozinho pequenininho dentro do Força e Luz lá. Mas era tranquilo. O Bamba era tranquilo. Foi então. tranquilo. Porque ali tinha o Era comando. tranquilo. Tinha o comando Tinha do Ari. comando, tinha comando. O Ari ali era muito forte. E aí o Ari Osvaldo chamou, o presidente, chamou o Meneca e o Jorge Ramos e pediu para fazer o samba. Que é o que está gravado aí, em 87, que foi uma Samba. maravilha. Os sambas aí, né? O Ianaçô, Festa de Muito bonito Batuque, também. o dos 80, entendeu? Nesses agora de 80 anos, samba de 80 anos, eles convidaram todo mundo. Pô, aí juntou, olha só, eu, a Sayonara, a Sandrinha, a Lígia, a Onira. A Sandrinha veio do Rio para desfilar com a gente. O Marcelinho, sim, a Sandrinha, ela, além de ter sido passista comigo, ela foi também coreógrafa da comissão de frente na Carmen Miranda. Carmen Miranda. Que aparece aquela que marcou também, que é a que eu venho dançando, e eu tiro a saia da Sayonara, e ela aparece só de biquíni, que eu até vou te deixar o vídeo. Ela vem de Carmen Miranda com a roupa. E eu venho mandando, quando chega na frente do palanque oficial, eu abraço ela assim, tava com véu, e eu puxo assim, e eu fico com a saia na mão, e ela sai dançando de biquíni. Aí não tem pra ninguém, né? É uma loucura. Ele falou. Então, esse é o meu projeto. Show. Entende? Vamos ver aí se eu vou estar com saúde. Falta 15 anos. Entendeu? Estou com 68, certo? Vou fazer 68 agora em outubro. Muito otimismo até lá. Muito otimismo até lá. Tem 15 anos para eles ficar brincando lá, entendeu? Porque eu vou ser uma coisa. Quem que precisa? Porque eu sou um baluarte que eu não sei, eu não tenho título, eu não tenho carteira de sócio, eu não sou remido, eu não sou nada, eu não entendo que baluarte é esse que eu sou, entendeu, Leandro? Eles deviam me dar alguma coisa, né? Então, como eles não me dão, eu já fiz um projeto, agora depois do carnaval eu vou me associar, porque para isso, para concorrer, tem que ter no mínimo 2 anos de sócio. Eu sou sócio. Tu é daquele remido ainda do título, não? Não, não. Não? Eu sou sócio contribuinte inadimplente há muitos anos. Inadimplente. Ó, só uma coisinha assim, uma vez o Leandro conseguiu uma quadra pro Bamba. Pagou então. Duas Pagou, vezes. né? A quadra Pagou era a dívida. top, sabe? Só que o seguinte, o que o Guerreiro não sabia é que os caras iam fazer fundação no terreno. Ah, E é evidente que eu tomar conta, nunca mais ia entregar o bagulho, entendeu? Quando o Guerreiro descobriu que ia ter fundação, ele ligou pro Leandro, mas, ô Leandro, não vai dar assim, Leandro, os caras vão tomar conta do meu terreno lá, cara. Onde é a CE hoje, lá descendo a lomba do McDonald's. Tarso Dutra ali. Os caras faziam Tarso Dutra. piscina no terreno, nunca mais o Guerreiro ia pegar o terreno de volta. E o padre já ficou sabendo. E o padre ali na frente também da igreja. Foi um rolo. Num instante acabou, né? Acabou. Mas eu tive a oportunidade de ajudar na conversa quando o Força e Luz fechou as portas para o Bamba e o Bamba não tinha de ensaiar. Eu falei com o Dilamar Machado. O Dilamar ajudou diretamente a conseguir a quadra da Figueira. Da Figueira. Da Era lá no Figueira. Morro Santana. Bom, Santana. Figueira não vai sair. O filho dele era o presidente. Ele não vai sair. Então vou trazer o presidente para conversar com o pessoal da Figueira. Aí eu pedi para o Dilamar, falei com o Cláudio Vieira e o Cláudio Alberto, fizeram a reunião, se acertaram. Foi muito bom para o Bamba na época. Sim. Muito bom, botou muita gente lá. No ano seguinte, acabou. Figueira não vai mais Não vai mais, não arranca mais. Cruzeiro não vai mais ceder. Certo. Tem planos ali para aquela área, então eu conversei com o Silvio Branco. Silvio Branco e o presidente Nilson Guedes, do IAPI, o Gordo. O Gordo foi meu colega, né? E ele, olha, Leandro, interessante, Bamba, Vila do IAPI e Bamba ensaiando junto. Eu acho que o presidente topa, eu digo, eu acho que topa.
Aí liguei pro Cláudio Vieira e o Cláudio Alberto, e marcamos naquela noite mesmo, na quadra da Vila, um encontro que marcou ali, selou um acordo, onde o Bamba e a União da Vila de Iapei ensaiaram do lado do Iguatemi, Lá no Iguatemi, né? casa cheia todos Iguatemi. os dias. Lá bombava. Aquilo lá foi uma loucura, uma loucura. A quadra era espetacular, né? Eu ajudei ali também nesse diálogo. E depois fiquei sabendo que o Dilamar tinha feito um contato com o Bamba, através. O Álvaro Machado me disse: olha, o pai está dando uma força lá para o Bamba. Eu digo: o que é? Não, para conseguir uma quadra. Aí liguei para o Cláudio, aí disse: não, realmente, Cláudio Alberto, vamos ter uma quadra hoje. Que é a quadra onde está o Bamba até hoje. Até hoje. E era um estacionamento de carro. Ali tem a mão do Dilamar Machado junto ao prefeito Colares. Né? E na época cedeu. Era governador, né? Era governador. Aquilo ali era um estacionamento Estacionamento. da Secretaria de Agricultura. Só tinha um lado que tinha meia água e tu botava os carros embaixo. Eu O lembro. outro lado onde ficava o palco que o Jajá cantava não tinha nada. Não tinha nada. Então, são essas coisas assim, ó, são tantas e tantas notícias aí, entendeu? Tantas histórias que a gente tem para contar, que verdade. passaram Me aí. daria 5, 10 podcasts. Nossas histórias na avenida. Na Avenida, Deus. não falamos da transmissão da rádio na Avenida, né? Depois até o final levou até o final do Roxo, né? Porque aí tu já estava na televisão, estava Não, eu ia para a televisão só no dia do grupo especial. no dia do Grupo Social. Grupo Que aí o Roxo que comandava. o Roxo O Roxo comandava, né? Eu me lembro, porque depois também, na sequência de tudo, porque eu entrei pela rádio por causa do Roxo, Uhum. entendeu? O Roxo, fazendo já jornal, aquele negócio, né? Coluna do Roxo, pá, carnaval, passista, aquilo outro. O Roxo vendo essa história, disse assim, bacana, eu vou falar com um amigo meu, né? Que tinha que ter o tal do registro. Eu tô no registro. Hoje tem um registro oficializado, tem trabalho e tudo. Aí o seguinte, o Roxo ligou pro Batista Filho. O Batista Filho, lá em cima, na Piratini, né? Era Piratini na época. Né? TV Piratini. E o Batista Filho disse, não, faz o seguinte, ó, eu tenho um amigo aí e tu manda ele procurar ele. E aí ele mandou eu procurar o Torves do sindicato, certo? Aí eu fui procurar o Torves me conseguiu para mim fazer um curso e o Vanderlei me conseguiu, o curso eu fiz em Novo Hamburgo, me conseguiu para fazer o prático lá naquela rádio dos amigos dele, em Tramandaí. Em Tramandaí, certo? Então foi através do Roxo dessa turma. E depois a gente se tornou sócio de eventos, entendeu? Por exemplo, numa dessas que a Alcione veio no Lê Clube, o Salim, que não liberava, resolveu liberar o Alcione. Pra gente fazer no Cinema Castelo. Uhum. Cara, nós tivemos que chamar a brigada. Não tinha mais como entrar. Ah. As pessoas que ainda tinham dinheiro de ingresso, nós tivemos que botar pelo estacionamento, entrava pelos fundos e saía em cima do palco para ir para dentro. Sério? Ali fizeram Jorge Ben, Jacão fez Manolo Otero, fizemos Branca de Neve. Ali eu fiz Marquinhos Satã, mas Marquinhos Satã deu umas 2.500 pessoas. Fiz com aniversário do meu programa com o Dominguinho do Estácio, esgotou, era um sábado, esgotou na quinta-feira 3.500 pessoas. Aquele troço ali era maluco, né? Dominguinho do Aquele Estácio. cinema, né, cara? Era lindo, né? Aí começamos, assim como o Leandro fez, eu também fiz festa do meu programa, era metido, né? Aí o conjunto entrou com uma música lá, eu entrei com o microfone sem fio, eles tudo olhando pro palco, eu entrei pelas costas deles cantando, fazia cada coisa ali, rapaz. Eu vou te contar, mas foi eventos assim, ó, foi uns 2, 3 anos de canecão que não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém. Não tinha pra ninguém, entendeu? Era lotado. Luiz Melodia teve ali Pô, Luiz com o Roxo. Com o Roxo, Luiz Melodia. Um show que eu queria ter visto. Nós fizemos ali, eu acho que foi eu e o Roxo, com o Dominguinhos, um show do Wilsonei. Que ninguém sabia que o Dominguinhos vinha. Quando foi na hora, alô, meu amigo! O Dominguinhos entra pelo palco assim. E a casa Ele caiu. gravou, acho que umas 3 músicas do Wilson. 3 ou 4 músicas. O Neguinho também gravou umas 3 músicas. Né? Alessi Brandão gravou. Elza Soares gravou. Entendeu? Ana Clara também. Ana Clara. É muita música assim do Wilsonei, entendeu?
E o único cara que conseguiu chegar nesses artistas foi o Wilson Ney. Foi o Sim. Wilson aí. Foi o Wilson Ney. Eu fui, inclusive, ele foi da aula de compositores do Império Serrano, no Rio de Janeiro. E, inclusive, eu fui a ensaios lá, do que o Wilson Ney estava. E na participação que a Marilena gravou o LP dele, eu tinha uma música do Almir Guinato. Verdade. Aí me convidaram para participar da gravação. Eu tô legal, tô grandão, né? Fui pro Rio de Janeiro participar da gravação. Aí tinha umas palmas. Aí o cara disse assim, tu não te preocupa, fica tranquilo, tu só vai participar das palmas. O samba que diz assim, foi batendo na palma da mão, foi batendo na palma da mão. Mas tudo bem, nós vamos pro Rio de Janeiro. Participação especial. Especial. Puxa, E fui no Império Serrano numa feijoada, lá com o Wilson Ney, já como integrante da aula de compositores, né? Do Império Serrano, que ele foi. Agora o Wilson é uma cabeça privilegiada, né? Um cara que tem um domínio musical muito grande, talento músicas de dele. compositor. O Wilson tem uma facilidade para buscar afinação e conduzir as pessoas Não, para a afinação. e outra coisa, e ele, como tu dissesse, e ele era chato, né, cara? Vai, quando cantava no conjunto, eu cantava umas 2, 3 músicas assim, né? Pra dar um descanso pra A ou pra B. Bah, volta e meia ele me apertava, né? Estava fora do tom, fora disso, fora daquilo. As harmonias musical também, entendeu? As harmonias musical que ele participou, né? Eu tive com ele, naquele último show que eu apareço ali, aquele dançando ali, que foi na URGS, eu tive junto com ele. Que eles também homenagearam o Wilson Ney. E aí naquele dia ele já tinha, inclusive, já estava, né, com a saúde debilitada, né? E aí a Veridiana que levou ele, né? E hoje eu sei que ele tá bem, tá tranquilo, mas continua, eu acho que não canta mais, continua tá na cadeira de roda, entendeu? Tá? E aí eu tive a oportunidade, porque ele brincava comigo, tinha um passinho que eu fazia, né? Eu lembro de mim que eu levantava as pernas, assim, toda vez que ele me via, ele fazia, ai, ele não para. Ele tinha que fazer aquele troço quando ele me via. Tinha que fazer. Gente fina. Através do Mute. Do Mute. Foi lá na rádio me convidar para produzir o disco Samba Enredo. Nunca tinha feito, né? Aí Leandro, mas como assim, ô Mute? Dirigir o pessoal, né? Preciso de alguém de confiança, da minha confiança, para dirigir o pessoal e tal. E aí eu digo, tá, mas os músicos já são músicos tradicionais, que estão Tanto tempo fazendo isso, né? agora passou dele. Agora tu escolhe os músicos e tu escolhe quem é que vai trabalhar contigo. Aí a primeira coisa que eu fui buscar o Wilson Ney, diretor musical dos discos de samba enredo que eu participei. Eu nem digo como produtor, mas como coprodutor, junto com o Wilson Ney, diretor musical, e Neri Caveira para dirigir a parte bateria. de ritmo, todo o ritmo, né? E aí ficou fácil, né? Chico? Sim, um Ficou time fácil. desse, né? Não, porque antes tinha 15 pessoas de tudo que era, né, tipo lá, que se encontravam só ali, naquela hora ali, para fazer aquele trabalho. E aí não. Aí eu trouxe o Wilson e o Neri e disse para o Neri, podemos trazer 4 ou no máximo 5 músicos ritmistas. E ele disse, vou te trazer 3 só. Vou te trazer 3 só. E harmonia? Não, harmonia o Wilson Ney vai escolher. Sim. Escolheu cavaco, violão, tudo. E aí o Neri Caveira me apresentou lá. Não sei se era Carlinhos, homem que dominava os desenhos de cacheta, de tamborins, né? Tamborim. E esses dois aqui são os meus auxiliares. Sandro Brinco e Sandro Gravador. Os dois que tá aí até hoje, né? Ali começou a trajetória deles. Nunca tinham gravado em estúdio. Sim. E ali começou. Fizemos um trabalho maravilhoso com a batuta do Neri. Do Neri. Do Neri Caveira. E o talento do Brinco, do Gravador, e desse menino que eu não lembro o nome, que fazia os desenhos de tamborins. Os tamborins. Aliás, hoje o Gravador tá de volta no Imperador, né? Ah, é? Ficou 20 anos fora. Sim. Ficou Tava 20 só na anos fora. Saldanha, eu só vi pela Teve Saldanha. na Saldanha, teve no Fidalgo, teve num monte de lugares, entendeu? Mas esse ano agora que passou, o Imperador trouxe ele de volta. Ficou exatamente 20 anos. 20 anos. E o Calbia que tá cantando no Imperador, né? Muito bom. Mas eu tive a felicidade também. Pô, esse dia me perguntaram
Quem é que eu achava? Tipo, aqui, ó, eu saí com o Irajara em API, eu saí com o Nilton do Bamba e eu saí com o Neri no Império. Interessa? E saí com o Estevão no Bamba. Para mim, esses foram os maiores 4. Agora tem uma nova geração aí, entendeu? Mas esses aí foram assim top, né? O Neri, então, no ano que foi no Império, o Império foi 4º lugar, nós ganhamos tudo. Eu, Lígia, Fiapo, Vera Furacão, Ana Maria, ganhamos tudo. O Império tirou 4. Mas os destaques nós ganhamos tudo. O Neri fazia assim a bateria, caia pro lado. O Neri fazia assim a bateria, caia pro outro lado. Fazia assim a bateria, fazia que vinha. E o Sandro, o Sandro gravador nessa tua lista. Gravador. Que foi... Porque, na realidade, é o seguinte, né? O que primeiro se destacou a nossos olhos pra gente ver foi o Sandro Gravador. Porque o brinco ficou, né? E aí, ele que saiu fora, né? Sim. Entendeu? Ele que saiu fora e foi para outras pesquisas. E eu vinha trabalhando com ele há uns 2, 3 anos, 4 anos, no Fidalgo. E depois que eu parei em 2018, né? O último desfile foi em 2017. 18 não teve, o pai morreu em 19. Aí eu comecei a dar uma ajuda no Fidalgo, né? Entendeu? Dei tudo para eles lá. Entendeu? E eu brinco com ele, porque quando esse guri presidente nasceu, eu já tinha sido até mensala do Fidalgo. Entendeu? E tem idade do Júnior. Entendeu? Então eu já tinha sido até, com a tia Regina, com o tio Boris, com todo mundo, né? Já tinha sido mestre-sala dos Fidalgos. Isso lá na década de não sei o quê. Então, e eu via esse trabalho no gravador, ele vinha vindo. Não estava tendo era espaço. No momento que a guria assumiu lá, e a primeira coisa que a massa fez, a bateria pediu, né? Traz. E mais o fato de ter pedido também o carnaval do ano passado, né? Pro IAPI. Pro IAPI não, pro Gravataí. Porque é o seguinte, segredo, né? Nós fizemos um esquema no Gravataí. Tá? Temos um esquema no Gravataí. Como eu estou em Cachoeirinha, eu estou mais perto, né, Neto? E aí o seguinte, o presidente, o Anderson, e o Jorginho, diretor de carnaval, nós montamos um esquema. Então o esquema era eu, certo? O Elvio, o filho do Elinho, que foi vice-presidente da Restinga, tá? O Gilcimar, que foi um que eu levei lá no início do embaixador e que para aprender as coisas comigo, e o Marcinho do Guajuvira. Montamos 4. Aí o diretor de carnaval pegou e dividiu esses 4 em setores chaves e deixou só a frente com o presidente. Então, quem deu a largada do Gravataí esse ano na avenida fui eu. Eu é que tinha horário. E eu que dizia, é agora. É 1, 2, 3, o país tem que arrancar. Sim. Essa era a minha parte. O outro tinha outra função. O presidente segurava a frente. Porque no ano anterior tinha dado um monte de micagem, entendeu? Não. Porque hoje em dia não tem mais o portão. É tudo aberto. Daqui a pouco tocou a sirene, aparece um maluco, diz vai, e tu vai. Entendeu? Portão aberto. Não tem mais portão, hoje em dia é aberto. Avenida aberta. Então, e a escola quase perdeu por causa disso. Então, foi isso aí. Então, a minha parte coube controlar o horário, porque eu tô ali, tá ali o Cleomar. Girou, 3. Girou, 2. Eu tô ligado. Aí eu que decido a hora que vai, entendeu? Sim. Porque quando o Odir diz que vem aí fulano de tal, toca a sirene. Entendeu? Sim. Toca a sirene. Então é tudo muito em cima. Só que hoje, a exemplo do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não tem isso. O cara diz, vem aí, tá? Estação Primeira de Mangueira. Ô, meu, o bagulho já é teu. Tu faz 2 ou 3 samba e arranca no samba e a barca entrou. Não tem mais papo, entendeu? Sim. E aqui, quando a escola vai entrar, aí o cara fica, alô, Nando Baia, aquele abraço. Alô, Giró, que volte ver. Alô, não sei o quê. Alô, bateria. É muita coisa. Gente, tudo isso que os puxadores fazem, entendesse? Eles querem que a galera escute na avenida. Claro, claro. E a galera só passa a escutar na avenida depois que o Odir diz, vem aí fulano de tal. Só que, comitantemente, vem aí fulano de tal, o portão imaginário se abre. Contagem começa. Tu pode demorar 1 ou 2 e não entrar, porque se tu botar o pé, tu entrou, aí tu não pode voltar. Então é isso que hoje nós estamos analisando. Algumas escolas e o trabalho que a gente fez lá no Gravataí. Sim. Entendeu? Então é o seguinte, eu dou o ok 3 minutos antes. E aí o cara grita, fala, brinca, faz, acontece aquilo outro. Quando o Odir diz, vem aí, ele já tá cantando samba. Isso é técnico na avenida, entendeu? Quando não é, dá problema. Entendeu? Não sei se também... ainda é assim, que a orientação do vem aí, a escola tal, é a partir daquele momento
que liga o som da avenida. Sim, isso aí. Sabe? É. Até, mas tu sabe que mesmo assim era menos. Era bem menos. só dizia uma É. coisa. Alô, harmonia. É, sim. Entendeu? O Sandro Ferraz só diz uma coisa. Identidade, CPF e nome completo. Uhum. Agora o outro faz um bababá, manda um abraço. Alô, minha bateria. Alô, não sei o quê. É que aí ele esquece que eu tenho a escola na frente. Tu que tá dirigindo, tu tem a escola. Ele só tem que cantar. Aham. Certo? Então isso é um trabalho que tem que ser muito bem feito para não dar problema, porque quando eles botam 3 ou até 4 jurados, que o primeiro palanque vem bem para cá, o cara do primeiro palanque já tá vendo se tu rachona para arrancar, entendeu? Então, hoje em dia tem que ser uma coisa mais precisa, mas eles ficam pensando nesse som da avenida. Uhum. Não, faz esse teu ibababá aí no carro de som para tua galera que tá aqui, entendeu? Aquela de tu dar um grito, aí o Sandro Ferraz gosta muito disso. Oi! Aí o Sandro Ferraz eles estão cantando. Ah, mas é 1 ou 2 e já temos que... Mas Vai. aí tem tecnicamente um pessoal que segura aí. Uhum. Tá? Porque ali tem 3 ou 4 auxiliares na frente. Dependendo, tem muitas pessoas dizendo para ti o que tu tem que fazer. E se tu não tiver um comando ali na frente, os caras dizem, deu, abriu, vai. E a barca vai. Sim. Entendeu? Tem que ter alguém que diz, ô velho, ó, Então, aqui é descontrole. comigo. Segura a parada. E no ano passado o Gravataí, mas aqui eu se enfiar a lomba baixa. Eu tive que levantar da rádio onde eu estava e o presidente saiu correndo e foi lá na harmonia e eu vi ele fazendo isso e dizendo pro Igor Sorriso, do Rio, né, que canta junto com o Borracho, deu, começa o samba que a escola já entrou. E a escola entrou assim, Gravataí voltou, que é um slogan que eles têm. Não, aquele slogan é lá fora. Ali entrou no samba, tá valendo, é coreografia da comissão de frente. Aham. Entendeu? Então, hoje em dia tem muita coisa tecnicamente, né? O Imperador ganhou o carnaval por 1/10, né? Do Gravataí. Perdeu. Perdeu. A Restinga perdeu por 1/10. É, A Restinga perdeu por 1/10. E o Imperador perdeu por 2/10, né? Teve o buraco, abriu o buraco lá dentro da escola, acabou. Mas eu acredito que o carnaval de 2025 tem 5 candidatos. Certo? 5 candidatos. Bamba, Imperador, Gravataí, Restinga, quantos deu? 4. Fidalgo quinto. Certo? Esse ano eu não estou... Porque tem uma coisa também, né? Não dá nunca para subestimar a Imperatriz. Que toda vez que o Belo tá na Imperatriz e vem cantando, a Imperatriz incomoda. E a Vila? Tá? A Vila do IAPI? Não. Para brigar entre as 5 primeiras, não acredito. Ela vem se mantendo, o Sodré recuperou de novo, né? Retomou novamente a escola, entendeu? Mas depois que a Vila sai de lá, vai para o Iguatemi e vem para a Zona Norte, onde era para absorver toda a Zona Norte, que a minha casa é 2 ruas do Sodré ali, entendeu? Sabe? A escola não conseguiu fazer isso até hoje, entendeu? E as pessoas brincam muito, né? Porque o Sodré gosta de ser puxador, bessala, porta-bandeira, diretor de bateria. Tá vendo só? Bom, mas meus queridos, eu acho que era isso. Agora é redundância, vamos começar a repetir tudo que a gente já falou aí, entendeu? Nós temos uma agenda muito legal, ó. Daqui a 2 semanas, agora no final de semana, tu foi no Uruguai, teve o Carnaval em Salto. No final de semana oficial do Carnaval, nós temos o Carnaval São Paulo, né? E Rio de Janeiro, 2 dias de São Paulo, 3 em Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, temos um carnaval que é muito forte, que é o Carnaval de Artigas, certo? Carnaval de Artigas. Depois, na semana seguinte, nós vamos lá para Restinga, aí é onde está hoje o grupo de acesso, na frente da esplanada, certo? Aí depois nós temos 14 e 15, nós temos o Carnaval de Porto Alegre. Na outra semana, nós temos o Carnaval de Uruguaiana. E depois, na outra semana, nós temos o Carnaval de Cruz Alta. Então, o grande mês do Carnaval é em março. É março. Vai ser em março mesmo o Carnaval. Então, Porto Alegre, qual é os dias? 14 e 15. 14 e 15. 14 e 15. De março. De março, tudo março. Tudo março. Daqui pra frente não tem mais nada. Começa dia 28 de fevereiro e vamos até o final de março. E periga, aí depois ainda tem Viamão, tem Esteio, tem Alvorada, Guaíba, entendeu? Então deve entrar tudo em abril. De abril. No interior deve ficar na Periga ter Alegrete Cancelaro, Periga ter Santa Cruz, que eu já fiz, um espaço lá no Parque do Oktoberfest, certo? E Periga ter Livramento ainda, em abril também. Em abril.
Carnaval fora de época, olha literalmente. que fora de época, mas vamos levando, né? Entendeu? Vamos levando. Aliás, o Rio já quer fazer um outro carnaval no meio do ano, né? Pelotas. Pois é. Pelotas periga ter, mas ainda tá muito naquela assim, ó. Não define se é bloco ou escola de samba, entendeu? Hoje em dia lá nós temos duas bandas lá. A banda do Brasil de Pelotas Chava Banda. Chava Banda e a outra que eu também tive boas relações, que é Aqui Bandaço. O repinique da Chava Banda é algo extraordinário. Eu fui um carnaval em Cruz Alta, que depois que terminou, porque lá eram duas escolas em Cruz Alta. Então 1h terminou, né? E aí levaram É 2 escolas lá? só 2 escolas. Boi garantido, caprichou. Aí agora é o seguinte, agora subiu para 4, né? Agora estamos em 4 lá. 4. E aí a Chava Banda foi quem fez o desfile depois. Até eu saí atrás, né? Quando a banda passou, eu fui junto também, né? Opa. Legal, um boné, Opa! uma lojinha chamada Nossa Lojinha. Olha que criatividade que a gente teve. Nossa Lojinha. Tá dentro do www. Isso aí. Maravilha. Isso aí, ó, bonito. Eu só olhei, ó, já tá até. O Leandro, como uma pessoa tradicional, nem usa boné, né? Não, Não usa boné. não. Eu aqui não. Não tem rede, não tem nada, vai usar boné, não usa boné. Né? Essa escola para futuros youtubers é um curso, ele é um curso presencial. Normalmente, para se tornar um youtuber, o cara ou vai no tato, né, e no talento que Deus lhe deu ali, ou, na realidade, o cara vai aprender fazendo um cursinho. Normalmente, um curso na internet hoje, ele tem um valor específico e uma pessoa faz a mentoria, né, de todo o curso. Então, o Escola para Futuros Youtubers, ele, digamos assim, vai contra um pouco essa maré. Nós vamos com o curso presencial e professores de cada área para ensinar esse cara, essa menina, a se tornar um youtuber. A Eleganto, que está sempre nos patrocinando aqui, nos apoiando, é uma loja de camisas temáticas. Né? E essa loja de camisas temáticas tem desde as camisas mais divertidas, né? Sou professor pela fama e pelo dinheiro. Tá bom? Tá bom, né? Essa é boa, essa é boa. Né? Camisa na linha cristã. Uma camisa na linha cristã. Né? Aí tem ali, ó, conquistando o que você vai chamar de sorte. Né? A religiosa que o Zé falou, tem uma ali que é Jesus, escrito em várias línguas. Né? Bem bonita também. E agora, a Eleganto está aparecendo para vocês no vídeo aí, a Eleganto está nos trazendo agora um especialzinho de carnaval, já que a gente está fazendo aqui um especial de carnaval, sem minhas palavras, algumas camisas que são comemorativas às escolas de samba aqui de Porto Alegre. Olha lá, ó. Sou o imperador até morrer. Opa! Olha lá, ó. Vira esses olhos para lá. Né? Tem os refrões dos sambas enredo de Bambas, Imperadores, Restinga, Gravataí, tem de tudo ali, com as cores das escolas, com cores diferenciadas também. O programa vai ser editado, ele não tá ao vivo, né? Não tá ao vivo, não tá ao vivo. Vai ser. E onde é que eu posso ver o programa? Vai que o pessoal não queira ninguém assistir, ao menos o meu pessoal assiste, entendeu? Eu vou mandar pra família, pelo menos. Tá certo, Gente, então. muito obrigado. Valeu. É muita história junto. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Conte tudo, mas não esqueça de nada.